fazer universidade é fazer debate, né? E é interessante que apareçam as diferenças. Eu peço venha a professora para discordar, porque eu falo de um lugar também, e falo de um lugar de uma determinada concepção de história. Eu acho que é justo, ela fala de uma determinada concepção de história, sem dúvida nenhuma, mas eu também falo da história, e falo mais, e está escrito o que eu falei. Marx lança os fundamentos de uma concepção radicalmente nova de fazer ciência e de fazer filosofia. Eu não posso, obviamente, ela estava cobrando que a gente fizesse uma explanação sobre como é que a gente vai... Bom, se vocês tiverem o saco de ficar aqui até meia-noite, a gente faz. Não dá hoje, não dá não, pelo amor de Deus. Mas veja, seria preciso sustentar essa minha afirmação. Quem quiser ler, vá lá no site que eu tenho, e está lá escrito Marxismo para o século XXI. Isto está sustentado lá, e eu não estou falando de eu acho, não. Eu estou falando com argumentação séria, e me parece que o meu discurso também é acadêmico. Talvez nós tenhamos diferentes concepções do que seja acadêmico, é bem provável. Eu não acho que exista de um lado a historiografia e de outro lado ao quê? Existem concepções de história. O Marx tem uma concepção muito clara de história, está lá na ideologia alemã, está numa série de obras dele, tem uma determinada concepção de história que é radicalmente diferente da concepção tradicional de história. Tudo bem? Dito isso, volto à questão dela. É claro que a gente não pode, nós temos meia hora para falar disso, de um tema enorme. Como é que a gente poderia falar da crise atual do capital, das contradições atuais, como é que nós chegamos a essa situação e quais as possibilidades de saída dela? É claro que é possível falar disso, mas você cobrou uma coisa que a gente não pode. Entendo perfeitamente, a angústia deve ser de todo mundo, é bom que ela exista, e é bom que as pessoas digam, vamos procurar saída sim. Para a gente poder falar do que você pediu, precisaria passar a limpo esses últimos 150 anos, coisa que a gente tentou fazer aqui assim, sabe, a voo de passarinho. Muito bem, para a gente entender por que é que a esquerda abandonou o projeto revolucionário, por que é que o capital derrotou a classe trabalhadora, né? Em toda a linha, por que o horizonte da revolução desapareceu, porque nós nos encontramos, enfim, na situação que nos encontramos. Mas a história não é pré-determinada. Há grandes possibilidades que novas crises violentas do capital venham a acontecer e, veja, a tomada de consciência sempre se dá na relação entre teoria e prática. Uma teoria de caráter revolucionário que aponte as verdadeiras questões e que, em determinados momentos em que os movimentos, sobretudo da classe trabalhadora, mas outros movimentos sociais também, sintam essa grave crise do capital, comecem a se movimentar, tomar posição e possam então encontrar essa saída que é a saída revolucionária. Não dá para ninguém prever isso, não tem receita para isso. Mas a tomada de consciência sempre se dá nessa relação entre a crise, né, as lutas concretas e, sobretudo, a crise, a intensificação da crise, e uma teoria que aponte os caminhos para a superação disso. Só posso dizer isso nesse momento, porque dizer mais implicaria toda uma análise, como eu disse, de por que nós chegamos a essa situação deprimente em que a humanidade se encontra hoje. É deprimente, sim, mas a minha questão é essa: nós precisamos recuperar a teoria do Marx com duas qualificações. Ela nasceu como uma teoria radicalmente crítica no sentido de encontrar a raiz que explica onde nasceu o ser social,
e onde nasce a desigualdade social, e esta crítica radical se conecta necessariamente por sua natureza interna com a transformação revolucionária. Enquanto as ciências sociais, as ciências sociais hoje estão completamente alienadas. Elas estão puxando o carro para o lado do aperfeiçoamento. Você pega a maioria dos teóricos, dos teóricos considerados grandes, a maioria, salvo um ou outro. O que eles propõem? Propõem o aperfeiçoamento dessa ordem social. O que você vai fazer com isso? Eles estão procurando chifre em cabeça de cavalo. Eles estão procurando a quadratura do círculo. Como é que você pode chamar isso de cientificidade? Não dá, não.